Oh, hoje eu realmente queria ter uma dessas aqui. Pra quem não sabe, reserva na minha vida, que colocasse assim no meu cérebro e me desse mais energia, um pouco mais de bateria. Porque tem momentos na vida da gente que a gente fala assim, nossa, eu estou esgotadíssima, eu não aguento mais. Sabe, eu não sei de onde eu vou encontrar força para superar essa fase da minha vida. E eu vejo que muitas pessoas, elas acham que as forças delas estão se acabando quando de repente ela passa por uma situação tão difícil, que ela nem sabe de onde ela está tirando forças para aquilo, para ela superar aquilo. E quando passa o tempo, aquela pessoa fala, poxa, eu superei tudo aquilo. E eu achava que não tinha forças, mas no fim ela tinha mais forças do que ela imaginava. Quer dizer que acontece isso com os nossos celulares também. Quando o celular está assim, tipo, acabando a bateria, aparece aquele textinho para você ativar ou não uma economia de bateria. É como se fosse uma carguinha a mais que o celular esconde de você, mas que na hora de que você precisa mesmo, que está acabando ali, você pode ativar ou não. E a mensagem que aparece ali, que geralmente a gente não lê, mas a gente clica só já no ativar, ela fala muitas coisas para a nossa vida. Ela diz assim, eu vou deixar uma foto aí para vocês verem. Ativar a economia da bateria? Aí o textinho diz assim, que a gente não lê. Para ajudar a melhorar a duração da bateria, o economizador de bateria reduz o desempenho e os limites de vibração do dispositivo. Os serviços de dados em segundo plano. E-mail, mensagens e outros aplicativos não podem ser atualizados, a não ser que você abra. O economizador de bateria é desligado automaticamente quando está sendo carregado. Cancelar ou ativar? E a gente já clica no ativar, mas a gente não lê essa mensagem. E essa mensagem, ela é uma mensagem para as nossas vidas. É uma mensagem que falou muito comigo hoje. Que às vezes a gente está tão pilhado com muitas coisas que a gente precisa reduzir outras para descobrir que a gente tem um pouquinho mais de forças. Essa força não está aparente no nosso dia a dia, mas ela vem quando há uma necessidade. Quando eu realmente preciso, eu vejo que eu tenho uma carga de força a mais. E quem dá essa carga de força a mais é Deus. Deus, ele sempre nos deixa com uma reserva de bateria dentro de nós mesmos, dentro do ser humano. Eu tenho uma força a mais que eu ainda não vi, mas que quando chega na hora que eu preciso, eu posso ativá-la ou eu posso cancelar. Como que eu cancelo isso? Quando eu começo a prestar atenção no meu redor e eu começo a me desesperar com as situações. Vai, Camila, eu me desespero muito com as situações ao meu redor. E eu vejo que isso suga mais as minhas energias. Eu não consigo ter essa carga a mais. Mas o aplicativo aqui o economizador de bateria, ele dá uma opção para você. Se você quiser ativar, você vai perder algumas coisas. Você não vai receber atualizações, vai baixar alguns aplicativos, não vai funcionar direito, tipo, vai reduzir a luz do celular, vai aparecer aquelas tarjas laranjas, vai ter uns contrapontos, assim, que vai deixar seu celular, vamos dizer assim, um pouquinho mais fraco, mas vai durar mais a bateria. Então, a gente precisa se desligar desses aplicativos na nossa vida, de coisas, você já tem um problema, foca naquele problema, eu preciso de mais força, eu preciso de mais fé, eu vou focar nisso daqui. E as outras coisas vai ficar um pouquinho de lado, porque são segundo plano. Só que esse economizador de bateria que a gente está falando, ele precisa ser carregado uma hora. Ele fala assim que ele vai ser desativado quando ele for carregado, quando o celular começar a ser carregado. Então você liga o celular automaticamente no carregador e aquelas tarjas laranjas, eu não sei que cor que aparece aí no seu celular, vai sumir. Eu quero dizer uma coisa pra você. Deus sim te deu uma reservinha de bateria aí. Você fala, eu não sei de onde eu estou encontrando forças. Só que isso é um pouquinho. Porque Deus deu essa natureza pro homem. Só que é necessário que a gente se recarregue. E para se recarregar, só existe um lugar, que é na fonte de energia eterna, que é Deus. Você precisa se recarregar. Você precisa estar completo, não dá para viver só no esgotamento. Eu só estou aguentando um pouquinho mais, aguentando um pouquinho mais, aguentando um pouquinho mais. Chega uma hora que você vai desligar. Você precisa se recarregar. Você é forte, você é.
Mas é necessário que a gente ore e peça a Deus, Deus, eu preciso agora de um ânimo novo, de um renovo completo. Eu preciso estar 100%. Essa situação da minha vida, essas necessidades não podem tomar conta de mim completamente. E para encerrar, eu vou deixar um versículo, claro, óbvio, que toca muito o nosso coração quando a gente precisa de força. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, e a partir do verso 9, Paulo falando. Mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo, eu me alegro também com as fraquezas, insultos e sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Quando você perder toda a sua bateria, quando você perder toda a sua força e resolver se recarregar, porque o Senhor ele te dá essa força natural, viu? Mas assim, você precisa se recarregar na fonte, e quando você decidir se recarregar na fonte mesmo, que é Cristo, você vai ver que foi o poder de Deus que se aperfeiçoou na sua fraqueza para que você pudesse passar esse tempinho, mas buscar mais a Ele depois. Buscar a fonte da energia, que é Deus.